E eu que fiz o cliente economizar R$ 1.500 com material de aterramento, apenas utilizando esse pequeno componente que custa R$ 60. E essa é uma técnica preconizada pela NBR 5419 no item 5.4.2, que diz o seguinte: a utilização de elementos naturais metálicos encorpados à estrutura, tais como armações de aço do concreto, podem ser utilizados como eletrodos naturais de aterramento, seguindo as recomendações. E é muito importante, pessoal, que vocês façam esse desbaste aqui onde ficam essas nervuras nos vergalhões, que é para ajudar na superfície de contato. Vejam só como fica após a concretagem do pilar. Fica bem discreto e aí é só vir com o condutor de aterramento e está tudo concluído. E aqui é depois de concluído, ele ficou dessa forma. A forma correta, pessoal, se ele for ficar exposto a intempéries, é você colocar ele ao contrário, aí, de cabeça para baixo. Eu coloquei porque ele vai ficar embaixo de uma marquise, então não vai ter perigo de chover e acabar molhando. E caso vocês queiram utilizar essa técnica, eu deixei um vídeo na íntegra aqui, eu vou deixar o link no meu canal no YouTube para vocês assistirem e entender melhor. E essa foi a dica de ouro, então segue, comenta e compartilha. Fala meus nobres, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Chega mais que eu vou mostrar para vocês sobre aquela técnica lá de utilizar o aterramento natural. Pessoal, o aterramento ele é uma das etapas mais importantes que existe em uma instalação elétrica, seja ela qual for, residencial, comercial, industrial, não importa. Mas infelizmente na maioria dos casos é negligenciado tanto pelos profissionais quanto pelos clientes. Por quê? Existe um motivo. Porque nós não conseguimos ver a atuação de um aterramento. Nós só conseguimos perceber quando algo na nossa casa queima, quando alguém toma um choque e ocorre um óbito ou alguma coisa parecida. Então, nós não conseguimos ver a importância, né? Principalmente quem é leigo não vai conseguir interpretar essa informação direito, tá? Então, esse é o motivo por qual ele é negligenciado. E o que acontece, gente? Qual é a técnica envolvida aqui? Qual é a lógica, né? É tanto que a norma ela preconiza que você utilize, ela quer que você utilize essa técnica e não enterrar haste de aterramento. Vou mostrar para vocês aqui o porquê. Imagine que isso aqui é uma casa, tá? Como no Brasil a maioria das edificações tem a fundação ou a estrutura ou os dois de concreto armado, feita em concreto armado, só lembrando, pessoal, que essa técnica ela só se aplica se a edificação for feita em concreto armado. Se for aquela edificação feita em madeira, feita só de alvenaria e pedra, não dá certo. Beleza? Tem que ser dessa forma aqui. O que acontece, gente? Vamos supor que essa casa tenha 5 metros de frente e 10 metros de fundo, certo? Se nós calcularmos o perímetro dessa casa, vai dar um perímetro de 20 metros, tá? Então nós teríamos aí um eletrodo de 20 metros. Um eletrodo muito grande, né? Um eletrodo muito bom. Só que não é bem assim. A maioria dessas estruturas, como viga baldrame, pilares, sapatas, elas possuem no mínimo 4 barras de ferro. Então nós multiplicamos esse eletrodo por 4. Você vai ter um eletrodo aí de aproximadamente 80 metros. Então isso é muita coisa. É um eletrodo muito grande, perfeito. Então, tendo em vista isso, não tem por que você enterrar hastes de aterramento no solo, sendo que você vai gastar com haste, gastar com os conectores, mão de obra, a estrutura para fazer as caixinhas de inspeção. Então é um gasto desnecessário, sendo que você pode só comprar aquela peça lá e colocar na estrutura. Mas aí é que entra o detalhe crucial. Você não pode simplesmente conectar o seu condutor de aterramento diretamente na armadura da edificação. Por quê, gente? Porque o cobre ele é um metal mais nobre do que o ferro. E vai acontecer um fenômeno chamado de corrosão galvânica, ou seja, o metal menos nobre, que no caso aqui é o ferro, vai ser corroído devido
essa diferença de potencial eletroquímico. Então o que que acontece? Vai corroer essa barra e isso vai ocasionar um dano na estrutura do seu imóvel. Ninguém quer isso, né, gente? Ninguém quer que a sua casa caia, o prédio, aconteça alguma falha por conta disso daqui. Lógico que não vai cair assim também, mas vai ocasionar um dano. Tá? Então, pessoal, você tem que fazer essa conexão, tem que ser feita com aquela peça lá que eu mostrei para vocês. Ele é um conector bimetálico, ele é galvanizado, a parte que entra em contato com o ferro, ela é galvanizada. E a outra parte que você vai acoplar o parafuso é outro material, tá? Então, pessoal, é só isso mesmo. A técnica é só essa, é bem simples. Basta, antes da concretagem dos pilares, normalmente isso é feito nos pilares, você vai lá, faz aquilo que eu recomendei no início do vídeo e pronto, acabou-se, dá tudo certo. Bom, foi só isso, é basicamente isso, essa técnica. É muito bom, gente, sempre consultarmos as normas, elas nos orientam e nos ajudam bastante a conseguir realizar o nosso serviço com segurança, porque não adianta só você fazer, entregar e funcionar, você tem que garantir o pleno funcionamento dele durante anos, tá? Pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a função do aterramento. Quem quiser ficar até o final do vídeo, vai ser um conteúdo a mais que eu vou mostrar para vocês, mas eu achei interessante colocar todo num vídeo só, beleza? Pessoal, e qual é a função do aterramento? Basicamente duas. É proteger as pessoas e os animais contra choques elétricos para que as pessoas não venham a óbito. A pessoa que levou um choque, certo? E a segunda, gente, é proteger a carga, proteger aqueles equipamentos que estão conectados à rede. Computadores, ar-condicionados, televisores, tudo aquilo que você liga lá na sua tomada, beleza? Então o que que acontece, gente? Se na sua casa tem um DR, que é um dispositivo de proteção contra a corrente residual, na hora que você leva um choque, se o aterramento for feito e bem feito, você vai sentir só aquele beliscãozinho. Aí ele vai desenergizar toda a instalação e não vai ter perigo de acontecer um dano maior. Você pode sentir só aquele susto, aquele beliscão e pronto. A segunda é proteger contra surtos elétricos. Mas afinal de contas, o que é um surto elétrico e o que causa os surtos elétricos? Tá? Pessoal, o surto elétrico ele é uma variação abrupta da energia que chega até a nossa casa. Tá? Aqui no Nordeste, a energia é de 220 volts e em algumas partes do Brasil é 127. O que acontece? Essa é uma representação de como a energia chega na nossa casa. Aqui o semiciclo positivo, aqui o semiciclo negativo. Isso aqui é um ciclo, pessoal, daqui para cá. Isso acontece 60 vezes por segundo, ou seja, é como se a luz estivesse piscando, só que uma velocidade muito rápida, por isso que o nome é 60 Hz, tá? E o que acontece? Em uma fração de segundos, esse valor aqui, ele sobe muito, né? E por norma, os nossos equipamentos, eles devem suportar uma sobretensão de até 720 volts, aproximadamente 720 volts por alguns milissegundos, tá? Então, qual é o problema aqui? O problema é porque não tem como prever esse surto vai ser dessa magnitude. Ele pode demorar mais tempo e chegar até na casa dos 200 mil volts. Ou seja, seu equipamento vai tostar se ele não tiver um DPS e um aterramento de qualidade. Só lembrando, gente, que o DPS ele só vai proteger se tiver um aterramento de qualidade. Beleza? Então, pessoal, o que ocasiona surtos elétricos? São três principais. São descargas atmosféricas, quando elas caem próximo à rede ou na rede elétrica, ou quando elas caem na nossa residência diretamente na casa ou próximo à casa. De qualquer forma, cai um raio, gente, ele vai gerar um surto, não importa aonde foi que ele caiu. Ele vai afetar as proximidades ali de onde ele caiu. Beleza? A segunda, gente, é acionamento de máquinas elétricas. Você que mora perto de um parque fabril, alguma coisa do tipo, que tem muitas máquinas, e quando essas máquinas elas são acionadas, ocorre esse pico de tensão, certo? Só que uma magnitude menor. A maior é quando são descargas atmosféricas, tá? Mas mesmo assim chega a danificar. É tanto que às vezes tem algumas indústrias que quando parte um gerador
ou é acionado algum outro tipo de máquina, as lâmpadas enfraquecem ou chegam até mesmo a queimar. É por isso, tá? Então, gente, a outra são manobras na rede. Às vezes tem alguma equipe de manutenção fazendo algum serviço na rede e eles fazem manobras. E essas manobras, elas ocasionam surtos elétricos. Então não tem como você prever quando vai ter um surto elétrico e que magnitude vai ser esse surto elétrico. O mais coerente é você fazer o aterramento e não negligenciar. Beleza, pessoal? Essa foi a dica de hoje, foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, comente, compartilha, se inscreva no nosso canal, siga-nos no Instagram e é isso aí. Valeu, galera!